Oliveira tremeu dos pés à cabeça, pois somente uma pessoa lhe chamava de Oli. Essa é a história. Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? E a ligação foi desconectada. Parado no meio da sala, Oliveira ficou a pensar quem poderia ter ligado. Pois apesar da voz parecer familiar, não deu para reconhecer, dado aos poucos segundos de duração. Depois daquele dia, várias outras chamadas foram feitas com a mesma mensagem. Número desconhecido. E a mesma voz. Todas desligadas sem que a pessoa respondesse quem era. E para parar de uma vez por todas com aquela situação, Oliveira contactou a companhia telefônica e trocou de número. E dias passaram sem perturbação. Porém, certa noite, enquanto assistia a televisão, ao pegar o telefone para atender, Oliveira viu a mesma mensagem. Número desconhecido. Mas como havia mudado de número, ele não fez caso e não atendeu. No entanto, o telefone continuou tocando, insistindo com a mesma mensagem. Depois de vários minutos e inúmeras chamadas, Oliveira perdeu a paciência e atendeu. E outra vez. Oliveira não disse nada. Apenas ficou ouvindo com a esperança de descobrir quem ligava, mas não foi possível, pois em questão de segundos a ligação foi outra vez desconectada. E a noite passou. Na noite seguinte, tão logo ele chegou do trabalho, as ligações começaram, uma atrás outra, e todas bloqueadas imediatamente por Oliveira. Mas nada parecia adiantar. Enquanto ele bloqueava uma, outra ligação era feita como se aquela pessoa possuísse vários telefones à sua disposição. E ao tocar uma vez mais, Oliveira atendeu e foi logo esculhambando e ameaçando chamar a polícia. Do outro lado da linha, a mesma voz repetia a mesma coisa e desconectava. E os telefonemas continuaram. Cansado daquela situação, Oliveira foi até a delegacia para fazer uma queixa contra aquele brincalhão. O detetive que atendeu não podia acreditar na quantidade de ligações recebidas por Oliveira. Um abuso, uma brincadeira de mau gosto que ele prometeu fazer o possível para descobrir o culpado. E outro dia passou, com várias outras chamadas. No segundo dia, depois da visita à delegacia, o detetive ligou. E depois de algumas perguntas, ele disse algo que deixou Oliveira assustado e ainda mais preocupado. Que todas as ligações haviam sido feitas da própria casa de Oliveira. E que, infelizmente, não foi possível descobrir o número, pois, segundo a companhia telefônica, já não possuía em seus arquivos. Impossível, contestou Oliveira sem poder acreditar. Como podia estar ligando da sua casa se ele vive sozinho? Simplesmente impossível, repetia Oliveira, olhando por todos os cômodos da casa. No dia seguinte, assustado com o que havia dito o detetive, Oliveira começou a buscar por outro lugar para viver. E encontrou. Depois de alguns dias de paz e tranquilidade em seu novo endereço, a mesma mensagem de antes. Número desconhecido.
Oliveira ficou a olhar para o telefone com medo de atender e ouvir aquela mesma estranha voz. Porém, depois de várias chamadas, a curiosidade venceu e ele atendeu. Oliveira não podia acreditar. E outra vez ligou para o detetive implorando por ajuda, pois mudar de número ou endereço não parecia resolver o problema. Depois de algumas horas, o detetive ligou insistindo que os telefonemas continuavam sendo feitos de dentro de sua residência. Inconformado com a ridícula insistência do detetive, Oliveira desligou, jogou o telefone no sofá e outra vez saiu por todo o apartamento buscando pelo maldito brincalhão. Não encontrou ninguém. E dias passaram e as ligações continuaram. Oliveira já não sabia o que fazer. O telefone era desligado e deixado em casa. E sempre que eu ligava depois do trabalho, dezenas de notificações de telefonemas apareciam na tela. Todos com a mesma mensagem. Número desconhecido. A situação continuava igual. O desespero de Oliveira aumentava. No dia seguinte, para a surpresa e alegria de Oliveira, não havia notificações. Nem nos próximos 3 dias. Porém, no 5º dia, Oliveira foi surpreendido com uma estranha mensagem estampada na tela do seu telefone. Você já me esqueceu, Oli. Oliveira tremeu dos pés à cabeça, pois somente uma pessoa lhe chamava de Oli. Depois de passar o susto, Oliveira correu para o quarto, abriu o guarda-roupa e retirou uma caixa que havia posto ali 2 anos atrás. E cuidadosamente ele pôs a caixa sobre a cama, abriu e retirou um celular completamente descarregado. Minutos depois, enquanto o telefone carregava sobre a mesa, o seu tocou sobre o sofá. E para espanto e pavor de Oliveira, o outro telefone carregando acendeu a tela e o seu número apareceu. Sua suspeita acabava de ser confirmada. E sem pensar 2 vezes, Oliveira saiu correndo para atender o seu telefone, com a esperança de ser a mesma voz de antes. Pois dessa vez, ele sabia exatamente quem estava do outro lado da linha. E nem que fosse por alguns segundos, ele queria ouvir uma vez mais a saudosa voz da sua querida e inesquecível esposa, falecida 2 anos atrás. Te cuida e muito obrigado.